da aula e não gravei. Então, hoje a gente vai entrar na tecnologia de leites desidratados. Deixa eu só compartilhar de novo aqui, que está dando um erro para mim. Agora vai. Tá todo mundo enxergando a tela dos slides? Sim. Eu estou, professor. Beleza. Beleza, então. Mandei o material agora, mais no final da tarde, tá? A gente não conseguiu mandar mais cedo lá no Classroom para vocês. Então, a tecnologia de leites desidratados. Então, o que são os leites desidratados, principalmente? O que a gente conhece, né? Leite em pó. É o leite que é tirado a umidade, é retirado a água. Mas, antes de nós falarmos especificamente do leite em pó, nós vamos falar sobre o soro de leite. Como a gente veio da tecnologia de queijos, vocês sabem que o soro de leite é um resíduo que sobra da produção. E eu já comentei com vocês várias vezes durante a aula, tanto na unidade de leites agora, como outras aulas também que tivemos a oportunidade, eu falei um pouco para vocês sobre soro de leite, né? Então, é um assunto bastante importante, porque é um resíduo, mas que ele tem um potencial industrial, alimentício, muito grande. Então, hoje em dia, o soro de leite ele já não é mais desperdiçado. E também não traz tantos prejuízos para a indústria em relação aos impactos ambientais, né? Tanto para a indústria quanto para o meio ambiente. Para a indústria, em função do custo para o tratamento. Tá? Então, só para lembrar vocês, como eu já falei isso também em outros momentos, quando eu fiz mestrado, o meu projeto de dissertação, né, de conclusão para conclusão do curso, foi sobre a utilização desse resíduo, né, do soro de leite, na aplicação de algum produto. Então, a gente transformou a lactose presente nesse soro em lactulose, que é um alimento funcional. Ele é um pré-biótico. Lembram que nós estudamos sobre os probióticos lá, quando nós vimos a tecnologia dos leites fermentados, né, e dos iogurtes. E eu também mostrei para vocês os pré-bióticos, que eles auxiliam, né, no trato intestinal. Então, essa lactulose, que é desenvolvida a partir do soro de leite, da lactose do soro de leite, tem aí essa função pré-biótica muito interessante. Na época, eu trabalhei com uma empresa de Marechal, chamada Sooro, inclusive trouxe algumas informações da empresa, né, que é uma empresa aqui da nossa região, algumas imagens que é do site da empresa também, e então a gente vai ver um pouco sobre essa tecnologia e essa utilização do soro de leite. Em seguida, né, na próxima aula, a gente já vai falar também sobre o leite em pó, que é um processo bastante similar. Então, ao longo da aula, eu vou explicando isso para vocês, todo esse processo. Eu comecei com o soro de leite, porque ele é um pouco mais complexo, ele tem algumas etapas anteriores ao processo de desidratação propriamente dito. Tá? Então, por isso eu comecei com o soro de leite, só para vocês entenderem e a gente seguir uma sequência lógica do conteúdo. Tá? Então, gente, sintam-se à vontade em me chamar, né, em me interromper e perguntar. Soro de leite é um assunto que eu tenho muito mais conhecimento do que outros derivados lácteos, né, em função de eu ter trabalhado mais sobre isso. Eu tive a oportunidade de conhecer a indústria, fiquei alguns dias lá fazendo um treinamento para o processo químico que eu precisava fazer,
para desenvolver o meu projeto de dissertação. Só para frisar para vocês, foi uma ideia que partiu da própria indústria, né? Era uma necessidade que eles tinham, e aí eles buscaram a ajuda com uma instituição, que foi a UTF-PR, que tinha uma estrutura suficiente, né, para desenvolver a pesquisa. Então, aí é uma parceria entre indústrias e instituição de ensino, que é muito legal. E foi a partir disso, né, que eu desenvolvi. A gente chegou no resultado, eu vou falar isso para vocês mais para frente. A empresa ainda não faz esse procedimento, né? Claro que é um processo caro e a empresa tem que se reestruturar totalmente, né? Porém, eles já têm esses resultados e quem sabe um dia aí eles consigam começar a desenvolver mais esse produto que é a lactulose, tá? Então, como definição, o soro de leite, ele é, segundo a legislação, né? Ele é um resíduo obtido da coagulação do leite, né? Destinado à fabricação de queijos ou de caseína. Ele também é um subproduto que possui uma coloração amarelo esverdeada e tem um sabor ligeiramente ácido ou doce, que é aquele produto que vocês viram proveniente lá da dessoragem do queijo, né? Era feito o corte dos queijos e que para facilitar essa dessoragem. Então, esse soro é que vai ser processado, tá? A composição do soro vai variar com a qualidade do leite utilizado e com o tipo de queijo do qual ele foi originado. Então, uma informação bem importante aqui, gente, é que essa qualidade do leite, ela está ligada diretamente com a raça do animal, né, a raça das vacas produtoras de leite, o período de lactação, aqui que eu não estou conseguindo aceitar os colegas. O período de lactação desses animais, ou seja, o período que essas vacas tiveram os bezerros, né? Isso também interfere na qualidade e composição desse leite. Quando a gente fala aqui em qualidade do leite, a gente está se referindo principalmente à composição físico-química, tá? Em relação à quantidade de lactose, a quantidade de proteína presente nesse soro. Então, tá atrelado a essas características. Por exemplo, a época, a variação sazonal, né? Às vezes no inverno, às vezes não, no inverno, a qualidade da pastagem é diferente, né, do que no verão, por exemplo. Então, a produção leiteira cai. Consequentemente, a qualidade do leite também é alterada. Então, a composição desse leite é alterada. Então, tem vários fatores que vão interferir nessa qualidade, nessa composição do leite, tá? Então, quando a gente vai fazer uma análise de uma determinação de lactose, por exemplo, nesse soro, a gente pode ter muitas variações nos resultados, porque é um soro que está misturado e ele é proveniente de várias indústrias e que além disso, né, foram fabricados diferentes tipos de queijo. Pode ter sido fabricado um queijo mussarela, um queijo prato, enfim, qualquer outro, um queijo Minas frescal. Então, o tipo do queijo também pode interferir na composição desse leite em relação a ter mais ou menos de um constituinte, por exemplo, tá? Então, de uma maneira geral... Alguém chamou? Eu, Félix. Oi, A questão do leite dessas vacas que fica só fechada, tratado só com ração ali, e uma vaca solta no pasto, que é só mais pasto verde, dá muita diferença do leite num para o outro? Vai dar diferença, Félix. Assim, eu não posso te falar em relação à quantidade especificamente, porque eu não sei. Mas vai dar diferença porque, além dessa alimentação que ela tem uma composição diferente, né? Uma ração tem nutrientes de uma forma mais concentrada, enquanto o pasto
Não, né? Igual se a gente comparar a gente comer salada ou tomar lá um composto vitamínico, por exemplo, né? Um composto pronto lá que a gente compra na farmácia, entende? Então tem essa diferença e também o que vai interferir também é a raça do animal. Então eu vou ter diferentes tipos de raça também, diferentes épocas, tudo isso vai interferir. Então sim, o animal que está criado fechado e o animal que está solto vai dar diferença na qualidade do leite, na composição. E não quer dizer que um vai ser melhor que o outro. Depende muito da pastagem. Tem regiões que são mais ricas em um mineral, outras mais pobres. Então, pode ser que isso também interfira na composição do leite em função da composição presente no pasto, né? Então, por isso, sim, vai interferir e vai dar uma diferença aí entre todos esses quesitos que a gente falou, tá? Então, assim, de uma maneira geral, o soro de leite, ele é conhecido como um subproduto. Tanto que essa denominação subproduto, quando se utiliza, a gente se refere a algo que é descartado normalmente, né? É uma definição, numa linguagem mais técnica, se pensa, né, no primeiro momento, em algo que não vai mais ser aproveitado, vai ser jogado fora. Então, o certo seria se utilizar uma outra palavra, que é coproduto. Ou seja, é um produto que sobrou da industrialização de queijo, porém eu posso ainda utilizar, porque ele tem um potencial muito grande, tá? Mas aqui a gente falando dele como um resíduo, ele é denominado como um subproduto. E inicialmente, né, alguns anos atrás, o soro ele era destinado à ração animal, então esse soro era aproveitado uma parte dele e o restante era descartado diretamente em efluentes. O que isso gera um impacto ambiental muito sério. Por quê, gente? Porque esse soro, ele é rico em proteínas, rico em sais minerais, lactose, né, açúcar. Ele tem uma carga microbiológica nele muito grande, uma carga orgânica muito grande. Então, imagina essa quantidade de soro sendo jogada num efluente, né? Isso gera um problema muito sério, ambientalmente falando, né? Porque a carga orgânica ali é muito grande. Então, por isso, muito provavelmente, antigamente, se tinha essa prática de descartar, né, esses efluentes, né? A questão do tratamento desses resíduos foi se aprimorando ao longo dos anos, né? Foi vendo a necessidade disso, os impactos ambientais foram aumentando e as indústrias tiveram que se adequar e tratar esse resíduo, o que também é bastante caro em função de toda essa característica desse dejeto, tá? Então, a partir disso, empresas começaram a fazer a utilização desse soro, que é o caso que eu falei para vocês dessa empresa de Marechal, funcionários da Frimeza que criaram a indústria a partir desse dejeto que a Frimeza tinha lá, né, no laticínios, e visualizaram aí um potencial, né, uma oportunidade maravilhosa, né, que hoje a empresa é uma referência. Então, vejam só, 10 litros de leite, né, um exemplo, num laticínios, produz 1 quilo de queijo e 9 litros de soro. Então, nós temos em 10 quilos de queijo produzidos em um dia, 90 litros de soro por dia. Em 500 quilos de queijo produzido por dia, 4.500 litros de soro por dia. Então, é uma quantidade muito grande. Por isso que se fala tanto no impacto ambiental e no custo para esse tratamento, né? Porque é muito soro. E aí, referências trazem, né, que 1.000 litros de soro
Opa, desculpa. Vão poluir tanto como 600 habitantes, ou seja, 600 pessoas. Isso em função da carga orgânica presente nesse resíduo. Então, é uma quantidade muito impactante quando a gente faz essas associações, né? E verifica, a partir disso, como é um resíduo gerador de um impacto tão grande, ele também vai ter um potencial muito bom enquanto indústria, né, no mercado. Prof, Oi. Uma pergunta. No caso, a minha mãe, quando fazia queijo, o soro era dado para os porcos. Seria um destino adequado? Sim, seria. E assim, era essa prática que se existia, Tânia. Só que conforme a indústria, os laticínios, eles foram crescendo, sobrava muito mais soro do que os animais poderiam consumir, entende? Né? E aí esse número foi, imaginem a Frimeza, por exemplo, né? Tendo que dar um destino para esse soro, quantos animais ela conseguiria tratar, né? E além do mais, tem todo o transporte, né? Pensando numa indústria grande, tem que pegar esse soro e aí destinar para as granjas, enfim, onde vai ser o consumo. Mas é um destino adequado, extremamente adequado. Tanto ok. Obrigada, prof. Uma das... Ai, gente, desculpa, eu vou pegar uma água e já volto. Uma parte desse soro, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que a indústria em Marechal tem, é destinada à alimentação animal. Mas a gente vai ver aí que, em função da composição desse soro, ela trazia alguns prejuízos também, porque ela era disponibilizada em pó, tá? Então, porque era mais fácil para a indústria fazer isso. Então, quando a gente fala numa produção mais artesanal, em casa, numa quantidade pequena, é mais fácil de resolver esse problema do soro, né? Normalmente é destinado à alimentação dos animais. Agora, numa indústria, isso complica um pouco. Então, vejam que a composição do soro de leite se dá em torno de 95% de água e matéria seca de 5% a 7%. Nessa matéria seca, a gente vai ter a lactose presente, ácido lático, proteína, gordura e minerais. Dentro dessas proteínas, aí nós temos beta-lactoglobulina, peptonas, alfa-lactalbumina, imunoglobulinas, albumina bovina, lactoferrina, lactoperoxidase. São proteínas muito importantes e com um potencial muito bom, né? Então, se tem um resíduo com uma composição muito rica e que tem um valor comercial muito grande, né? Então, é a partir disso que se justifica o processamento desse soro de leite. O porquê que as indústrias viram isso como uma possibilidade. E hoje o mercado ele tem inúmeros produtos que contêm soro de leite. Tá? Tanto que se a gente começar a prestar um pouco de atenção nos rótulos, a gente vai ver. Eu trouxe alguns exemplos aqui para falar para vocês. Então, vejam só, o destino do soro, né, considerando um tratamento ambiental, nós temos uma deposição em aterros, né, que é uma solução cara, e, sobretudo, devido à grande quantidade de soro produzido pelas queijarias. Imaginem como seriam esses aterros para a quantidade de soro
produzida por essas indústrias. Para alimentação de suínos, como a Tânia comentou, possível se a queijaria estiver localizada numa região de grandes unidades de suinocultura. Então, aqui na região oeste seria uma possibilidade, né? Porém, um investimento tanto da empresa quanto dos criadores, né, de suínos para conseguir esse soro. Lá em Santa Maria, quando eu fiz estágio no Laticínios, tinha uns dias específicos que eram produzidos o queijo, e os produtores da região ali, quem tinha animais, eles vinham buscar. Então, já tinha o tratamento, né, desse soro também, porém uma parte já era destinada para esses produtores, então era responsabilidade deles. A indústria, ela disponibilizava e cada um ia lá buscar a quantidade que desejava, né? Então, isso também varia para cada região, para cada cultura. Também pode ser feito a transformação em bioetanol, né? A produção é a partir do soro integral ou de uma fração lactosada do soro, ou seja, uma fração com lactose, né, em função do açúcar presente, e permite reduzir o custo do tratamento ambiental. Além disso, outro tipo de tratamento é a digestão aeróbica, que é possível, né, ser integrada numa unidade de tratamento de resíduos líquidos urbanos de grande dimensão, caso contrário, torna-se difícil de operar e libera odores fortes, que é uma digestão aí com micro-organismos. E a digestão anaeróbia, né, que é uma produção de biogás. A alimentação ao digestor deve ser enriquecida com outros resíduos que complementam a composição nutricional do soro. Então, ainda tem essas opções, mas vejam que são opções, todas elas, que exigem uma certa quantidade aí financeira, tem um grande valor agregado nisso para esse tratamento. Então, para muitas indústrias, isso pode não ser viável. E aí tem o destino do soro, pensando na valorização, pensando no potencial que esse produto tem para o mercado. Então, aqui a gente tem a secagem, que é das primeiras tecnologias que podem ser utilizadas e é utilizado e é bastante viável, que o soro seco e desmineralizado tem inúmeras aplicações como ingrediente para alimentos humanos ou como um complemento da alimentação animal. Então, o processo de secagem. Esse processo a gente vai falar um pouquinho dele hoje, mas a gente vai ver ele mais especificamente na aula de amanhã sobre leite em pó. Pode ser feito também um fracionamento desse soro, né? Os constituintes do soro, eles podem ser isolados, né, ou purificados. E aí, quando acontece isso, tem uma enorme gama de aplicação na indústria alimentar, na indústria farmacêutica e na indústria química em geral. Então, separa-se os constituintes. Eu separo a proteína, eu separo a lactose, eu transformo essa lactose em lactulose, que é muito utilizada na indústria farmacêutica, né? Tratamento aí de problemas intestinais de crianças, idosos principalmente. E também a transformação, né, que é o que eu acabei de falar. Tanto transformação química ou bioquímica de determinadas frações desse soro, é possível, então, produzir compostos químicos de altíssimo valor acrescentado, como uma vasta gama de aplicação nas indústrias químicas, alimentar e farmacêutica. Então, quando a gente pensa que o soro é rico em lactose, e essa lactose tem um valor comercial muito baixo, a gente já pode transformar isso em lactulose, né? Vai necessitar de um investimento da indústria, porém, é um produto com um valor comercial agregado muito alto, né? Muito melhor do que a lactose. E esse é um dos exemplos, né? A gente tem outros compostos que aí vão ter outras transformações, outros processos que vão gerar novos produtos também.
Então, as proteínas que estão presentes no soro de leite é o que valoriza esse subproduto. Então, a proteína ali presente que sobrou lá da produção de queijo é que está valorizando esse soro, né? Então, algumas indústrias elas vão reaproveitar através dos processos de pré-concentração, utilizando uma técnica chamada de ultrafiltração, que eu já vou mostrar um desenho para vocês de como é isso, seguida de secagem por atomização. Essa secagem é a mesma secagem que acontece no leite em pó, tá? O leite em pó, a gente adquire ele e reconstitui em casa com água, né? Vem uma informaçãozinha no rótulo dizendo quanto de água a gente coloca para aquela quantidade de leite. Então, a única coisa que acontece na atomização é a secagem, é a retirada de água, de umidade. Todo o restante dos sólidos solúveis, né, presentes ali no leite ou no soro, vão ficar ali. A gente só acrescenta água e reconstitui tudo isso. Essa atomização, essa secagem, facilita imensamente o transporte desses produtos e a vida de prateleira. Um produto sem água, sem umidade, ele tem aí uma vida de prateleira muito maior do que quando a gente pensa num produto líquido, que contém água, né? Além do transporte, né? Que as indústrias iam demandar de muito mais, um valor muito mais agregado, né? Em caminhões, enfim, temperatura, o cuidado ia ser muito maior, enquanto que quando nós temos um produto em pó, isso facilita bastante e a gente consegue espalhar isso pelo Brasil inteiro e até para outros países. Então, a partir da ultrafiltração e da atomização, né, que é a secagem, se tem a obtenção do concentrado proteico de soro de leite em pó. O que é esse concentrado proteico, gente? O whey protein, que a gente conhece e que está super na moda sempre, principalmente para atletas, né, que fazem essa utilização. Então, é isso aí que está a riqueza do soro, né? Imaginem que hoje nós temos aí diferentes marcas e diferentes preços de whey protein, por exemplo, né? Inclusive caros, que são provenientes de um resíduo que até então era jogado fora, tá? Então, vejam só. É feita uma separação por membranas, ou seja, esse soro ele passa por uma ultrafiltração, aonde vai separar a proteína dos demais constituintes do soro. Aí a ideia dessas membranas que fazem essa filtração por diferentes tamanhos de partícula tem a função de concentrar ou fracionar um líquido, por exemplo. Além disso, quando é feita essa filtração, a gente vai ter duas coisas. Imaginem essa filtração, gente, como sendo uma peneira que vocês têm em casa. E aí vocês vão filtrar algo. Imaginem que vocês têm um pouco de farinha de milho misturado com água, por exemplo, tá? E vocês têm uma peneira bem fininha. Vocês vão passar essa mistura de farinha com água nessa peneira e a farinha vai ficar na parte de cima da peneira, certo? E vai escoar da peneira uma água meio suja, assim, que carregou ali alguns constituintes dessa farinha de milho, certo? Então, vai ficar uma água meio turva, meio amareladinha, porque ela filtrou lavou, né, essa farinha de milho. Então, quando a gente fala em alimentação, a alimentação se refere a essa mistura da farinha de milho com a água. Ou seja, pode ser também o soro. O soro é a alimentação. Essa alimentação, que é esse produto, ele vai passar por essas membranas, que é como se fosse uma peneira,
Então, o fluido que atravessa a membrana, ou seja, a água que vai passar pela peneira, aquela que estava misturada com a farinha de milho, que eu expliquei para vocês, ela vai ser chamada de permeado. A farinha de milho que ficou na superfície da peneira, que ficou em cima, ela é chamada de retentado. Isso são nomes que são dados para esse tipo de produto. Então, a gente vai comentar mais para frente na aula sobre o permeado e sobre o retentado. Então, por isso é importante vocês entenderem que o permeado é o que passa, né, o que permeia. Podemos pensar assim, fica mais fácil de lembrar. E o retentado é aquele que fica retido, o que fica em cima, tá? Então, o que acontece lá na indústria do soro, do processamento de soro? Esse soro passou por essa membrana, o que ficou retido? A proteína. O que permeou pela membrana foi o restante, foi água, foi a lactose presente, foram outras partes de proteína, por exemplo, que podem ter passado, né? Talvez nem tudo fica retido, mas o que ficou em cima ali é o retentado, que é futuramente lá o whey protein, que a gente vai falar dele. Deu para entender, gente? Mais ou menos isso? Então, aqui eu vou mostrar mais umas imagens. Se vocês tiverem dúvida, eu explico novamente como é esse processo de filtração. Isso é bastante importante na indústria na tecnologia de soro, porque é os primeiros processos que acontecem, é o que separa todos os constituintes do soro, tá? E é um processo específico aqui do soro de leite. Lá no leite em pó, a gente já não tem esse processo, porque eu não preciso separar nada. Eu preciso de um leite em pó integral. Eu pego o leite fluido e retiro a água dele, tem o leite em pó, pronto. Ou eu pego um leite desnatado, retiro a água dele e tenho leite em pó desnatado, por exemplo. Aqui já não, aqui eu tenho esse processo anterior. Então, essa imagem aqui, ela descreve muito bem esse processo. A membrana é esse quadradinho cinza. A alimentação, imaginem que o soro são as bolinhas azuis, né, que vão passar por essa membrana. O que ficou em cima dessa superfície cinza, que são as bolinhas maiores, é o que está concentrado, ou seja, o retentado, é o que ficou retido. O que passou pela membrana, são as bolinhas menores, que estão abaixo dessa superfície cinza, é o permeado. É aquela aguinha lá da farinha de milho que eu falei para vocês. Então, eu tenho o retentado em cima, ou o concentrado, pode ser chamado assim. O que passa, o que permeia a membrana é chamado de permeado. Aqui eu tenho um outro exemplo de membranas de filtração. Essas membranas, elas podem ser chamadas, vocês já devem ter ouvido falar sobre microfiltração, ultrafiltração ou nanofiltração, por exemplo. O que essa nomenclatura quer dizer? Ela se refere ao tamanho das partículas, né? Uma microfiltração vai ter uma partícula maior. Uma ultrafiltração vai ter uma partícula menor. E uma nanofiltração vai ter uma partícula muito, muito menor. E assim por diante. Então, a filtragem do soro de leite está nesse segundo exemplo aqui, que é a ultrafiltração, onde as partículas têm um tamanho de 0,2 a 0,02 micrômetros, tá? Esse símbolo aqui se refere a micrômetros, tá? Então, nós estamos falando de uma filtração nessa segunda etapa aqui que vocês conseguem visualizar na imagem, tá? Ficou claro para vocês, gente, como é feito essa filtração? A gente só está separando os constituintes do soro de leite até agora. Deu para entender?
Sim, não? Estão Sim, aí ainda? Não, Sim, deu, entendi. Por enquanto entendi. entenderam? Beleza. Sim. Então, se alguém não entendeu, dá um grito, gente. E aí, gente, vimos essa separação, vimos que uma coisa fica retida lá na filtração e a outra passa pela membrana. Aí a gente já tem produtos que já podem são produzidos pela Soro, tá? Ali de Marechal. E aqui a gente está considerando os produtos que eu vou falar a partir de agora, a gente está considerando um produto que ele é em pó, tá? O processo de secagem eu vou abordar mais para frente, tá? Só para a gente separar os processos para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, foi feito a separação lá na membrana. Posteriormente, ele vai passar por um processo de secagem, um processo de atomização que a gente chama. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então, agora nós vamos ver o que é esse permeado de soro. O permeado é aquilo que passou pela membrana, né? O que sobrou lá, que é a aguinha lá da farinha de milho. Então, esse permeado, ele pode ser chamado também de soro de leite desproteinado. Por quê? Porque a proteína ficou retida lá. Então, eu já estou tendo aqui um produto que está sem proteína. Ele está com todo o restante daquela composição que nós vimos no início da aula, naquele gráfico que eu mostrei para vocês. E agora a gente está falando de um produto que está sem a proteína já, tá? Foi exatamente esse permeado que eu trabalhei, tá? Então, eu peguei esse permeado e, a partir dele, eu transformei a lactose, porque é um permeado que é rico em lactose, e em lactulose. Então, foi com esse produto. Então, aqui, esse aqui é um material que eu retirei lá da Soro, e ele explica, né, que esse permeado, ele é produzido através da remoção de proteína e de outros sólidos do soro de leite, né, por meio de técnica física de separação, que é a filtração por membranas. E é um coproduto, aqui ele já utiliza a denominação coproduto, porque isso ainda vai ser utilizado, proveniente do concentrado proteico de soro de leite, que é o WPC, né? E também o isolado proteico de soro de leite, que eles também produzem. Esse concentrado proteico de soro de leite é o whey protein, né, que a gente conhece. Quais que são as características desse permeado? Ele tem uma boa solubilidade, tem um sabor agradável, ele tem um sabor adocicado, porque ele tem bastante lactose, tem uma facilidade de incorporação em outros produtos, né? Fazem ele ser um ingrediente muito interessante para diferentes formulações, tá? Além disso, o permeado ele tem um custo-benefício interessante em função do sabor dele e também pela funcionalidade, ou seja, ele tem uma característica que pode ser muito bem aproveitada em outras formulações. E ele vai ter entre 80% e 88% de lactose na sua composição. Também, além disso, ele tem presença de alguns minerais, como cálcio, fósforo, magnésio, um percentual reduzido de sódio e cloretos. Essa presença de minerais foram minerais que passaram junto, né? Permearam a membrana e saíram junto lá com o permeado. Então, esse produto, por exemplo, como ele tem um percentual de sódio baixo, ele é uma opção para substituição, né, de sal nas formulações. Ele tem uma quantidade de sódio, mas é uma quantidade baixa. Então, ele ainda pode ser incorporado para substituir o sal nas formulações em geral. Então, aqui nós temos que o permeado ele pode ser utilizado em aplicações nas quais
a lactose ou o soro são utilizados. Aí nós temos algumas aplicações em produtos assados, sopas e molhos é utilizado o permeado de soro, muito utilizado na confeitaria, em carnes, misturas secas também, alimentos lácteos, bebidas e alimentos com reduzido teor de sódio e nutrição animal. Então, esse permeado, ele substitui, inclusive, o leite em pó desnatado, leite em pó integral, desde que a funcionalidade da proteína e da gordura não sejam relevantes na formulação, porque a proteína ela ficou totalmente retida, né, na filtração. Então, aqui a gente está falando de um produto rico em carboidratos, por exemplo. Então, ele vai poder, o permeado tem uma característica de ser utilizado, por exemplo, como sacarose, maltodextrinas, enfim, em produtos que têm a necessidade de ter carboidratos, ou seja, serem ricos em carboidratos. Então, aqui tem uma outra informação bem importante que diz que a lactose, né, presente nesse permeado, ela é um açúcar que se cristaliza com facilidade. Essa característica do produto se cristalizar foi um motivo da indústria querer reaproveitar esse permeado de uma outra forma, ou seja, transformar isso em lactulose. Quando esse permeado ele é utilizado em ração animal, por exemplo, o que eles começaram a perceber? Que chegava um determinado momento que os animais não comiam mais a ração, paravam de comer. E aí eles foram analisando e começaram a perceber que a ração começou a ficar cristalizada, começou a ficar muito dura, por causa da quantidade de lactose presente. Aí os animais pararam de comer, cada vez que eles iam mastigar, tinha ali uma textura dura, né, daquela lactose cristalizada. E aí isso começou a ser um problema para a indústria também, porque aí começou a diminuir a compra, né, a utilização dessas rações em função dessa característica que a lactose, que o permeado tem. Então, para agregar mais valor ao produto, a empresa se preocupou e quis ir atrás de uma possibilidade de transformar essa lactose toda presente no permeado em um outro produto que tivesse um valor comercial melhor, tá, gente? Então, aqui eu repeti as aplicações, então, tá? Todos esses que eu comentei anteriormente. Então, o permeado, ele se caracteriza dessa forma, né? Ele tem essas vantagens, porém, ele tem algumas desvantagens em relação à sua composição também. Além do mais, esse soro, ele também, além do permeado, né? Esse soro de leite, ele pode ser parcialmente desmineralizado, ou seja, é pego o mesmo permeado e é feito a secagem dele lá num atomizador, ou seja, um spray dryer, que é o nome que está aqui, ó, que é um sistema de evaporação a vácuo. Eu até trouxe uma imagem mais para frente, vou mostrar para vocês. Então, pego esse permeado, é retirada a umidade dele, e aí esse soro de leite ele é vendido e com a denominação de parcialmente desmineralizado. Por quê? Ocorreu uma redução dos seus sais minerais, dos íons sódio, e cloretos e potássio. Então, ele acaba tendo uma vantagem comercial em função dessa redução aqui desses íons. Tá? Então, se encontrou mais aí uma possibilidade para o produto. Além dele líquido, ele pode ser, né, além do permeado anteriormente, ele pode ser comercializado ainda em pó. Tá? Então, esse é mais um produto. Também, mesmas características, né? Ótima solubilidade, sabor lácteo agradável, mesmas características que nós vimos anteriormente.
vou deixar aqui para vocês mais alguns benefícios, né, do soro de leite, para vocês lerem e terem como conhecimento, tá? Aqui é sobre as funcionalidades dele e aonde ele pode ser utilizado. Mesma coisa que o anterior, né? A diferença aqui é que ele está seco e ele pode ser reconstituído com água, tá? Mas as características são as mesmas. Esse soro do leite não é o mesmo de leite em pó? Não. O Diferente. soro, o leite em pó, é o Gilmar que me perguntou isso, né? Gilmar Lopes. Gilmar, o processo de secagem é o mesmo dos dois. A diferença é que o leite em pó, ele não passou por aquele processo de filtração. Correto. Eu tenho leite e seco ele, só isso. Tá o bom. soro não. Eu tenho soro, eu filtro e daí eu seco. Essa é a diferença. Tá bom. Tá? Obrigado. Então, tanto o soro de leite em pó quanto o permeado, né? Tem as mesmas aplicações. Produtos assados, sopas, molhos, confeitaria, alimentos lácteos em geral, produtos com redução de sódio e nutrição animal. E aí, o produto, né, que é o mais valorizado, então vejam que a partir do soro, o maior valor agregado é o do whey protein, né, o WPC, concentrado proteico de soro de leite. Mas mesmo assim, aquele que é menos valorizado também tem todas aquelas aplicações que a gente acabou de ver. Mas então o whey protein, como ele é conhecido, ele tem altos teores de soro de leite. Tanto que por isso que tem essa nomenclatura ali em cima, o WPC 34, 60 e 80%. Ele é vendido nessas diferentes concentrações aí de proteína. Então, eles filtram, né, esse soro, obtém esse WPC, né, que é esse concentrado. Depois disso, ele é classificado pelo seu percentual de proteína, que aí vão variar de 34% a 88%, 80%, 85%. E quando elas são maiores que 90%, que a concentração de proteína ali é maior do que isso, ele já é considerado um concentrado proteico. E aí ele é denominado, classificado como isolados proteicos. E aí ele já é vendido com outro valor comercial. Ele já é vendido como um isolado proteico, que é algo que eu tenho uma concentração de proteína muito grande. Eu isolei uma proteína ali. Então, o consumidor, ele já vai ter um benefício, né, ao ingerir isso, de estar ingerindo apenas proteína. Prof, Oi. uma pergunta. O whey protein, na verdade, é um produto somente destinado a quem faz atividade física? Não, muito pelo contrário. Ele pode e é muito utilizado em dietas em geral, né? Não, Mas ele é bem calórico, né? ele tem gordura, sim, e ele acaba sendo, a gente já tem uma ideia, né? Principalmente para atividade física, porque você perde muitas calorias ali e aí você acaba se alimentando de uma proteína, entende? Não de gordura e nem de carboidratos. Então, principalmente aí para quem quer diminuir a gordura corporal e aumentar a massa muscular, o interessante é uma dieta rica em proteínas. Então, por isso que ele acaba tendo uma aplicação muito maior para esse tipo de público, né? Agora, quando você tem, de repente, uma dieta onde você quase não consome proteína, por exemplo, e você precisa complementar isso, você pode acrescentar o whey, né? Tem gente que tem dificuldade em comer carne, né? Você pode complementar isso aí com o concentrado proteico. Claro que
o ideal é um acompanhamento nutricional, né, Tânia? Porque ele tem muitas vitaminas, sais minerais, uma composição muito rica. Então, o ideal é você combinar isso com uma alimentação balanceada também, né? Mas a característica dele é essa. Obrigada, prof. De nada. O WPC, então, eles são ricos em aminoácidos, né, em proteínas, e ele apresenta na sua composição aminoácidos essenciais, aqueles aminoácidos que o nosso organismo não produz, que são aminoácidos que a gente tem que são de fontes exógenas, que se chamam, ou seja, a gente precisa consumir um produto que tenha esses aminoácidos. Tem alguns aminoácidos que o nosso corpo mesmo que sintetiza, o nosso corpo mesmo que faz esse processo e nos nutre. Os aminoácidos que o nosso corpo não consegue sintetizar, a gente precisa ingerir na nossa alimentação. Então, aqui tem um exemplo que o whey protein tem todos esses aminoácidos e por isso que ele é muito importante e muito interessante de ser utilizado em dietas, né? Em dietas que eu falo, gente, não é fazer dieta, é numa alimentação balanceada, numa alimentação diária, tá? Quando eu falo dieta, não me interpretem, tipo, dieta relacionada a regime, tá? Então, os benefícios dos WPCs, né, dos concentrados, que são bastante utilizados tanto na nutrição humana e animal, né, na forma de suplementos, com alto teor de proteína, assim como ingrediente de origem láctea, né, a láctea em formulações de produtos alimentícios. Então, quando a gente vai em lojas, principalmente dessas lojas de produtos naturais, celeiros, no próprio supermercado, tem bastante produto lá, barras de cereal, por exemplo, ricas em proteína. Hoje em dia já tem, né, uma linha bastante grande de produtos que são produzidos com concentrados proteicos, né, que lá na composição vai ter uma quantidade muito maior de proteína do que outros constituintes. Esses dias não, já faz um tempo, talvez vocês já tenham até visto, passou no Fantástico naqueles quadros, né, que eles avaliam alguns produtos para verificar se a empresa, a indústria, é verdadeira no que ela fala nos seus rótulos, né? A questão do whey protein é uma coisa séria. É um negócio, um produto caro, que as pessoas compram muitas vezes sem nem saber o que estão tomando, muitas vezes não alcançam o resultado desejado, algumas podem ter outros tipos de alguns problemas de saúde, enfim. Eu sei que eles pegaram várias marcas, deve ter no YouTube, inclusive, esse episódio do Fantástico, é muito legal. Eles pegaram várias marcas, as mais conhecidas de whey protein do mercado, e foram fazer uma análise de proteínas. A gente não fez a determinação de proteína no laboratório, porque a gente não tinha o equipamento. A gente só fez aquela das cores, né, dentro do tubo de ensaio. Mas num laboratório como o nosso, se a gente tiver o equipamento adequado lá, que é o Kildon, que eu lembro que eu comentei com vocês, a gente já consegue determinar a quantidade de proteína presente no whey protein, por exemplo. Então, é super tranquilo de fazer isso em qualquer laboratório de alimentos. Então, eles pegaram essas diferentes marcas e determinaram a proteína que tinha em cada um deles. E compararam esse resultado com a informação contida no rótulo. E, gente, a maioria dos produtos que eles avaliaram, das diferentes marcas lá que eles avaliaram, foram reprovados no teste. Porque não tinham a quantidade de proteína que dizia lá. Então, isso quer dizer o quê? Que existia uma quantidade de carboidratos muito maior, uma quantidade de gordura maior entre todos os outros constituintes, né, daquele produto, e eles vendiam lá como sendo um produto rico em proteína.
Então, vejam só, de repente uma pessoa está fazendo, vamos pensar num atleta, ele tem um treino específico e ele precisaria dessa proteína, né, na sua dieta. E aí ele acaba comprando um produto que, na verdade, tem uma quantidade de carboidratos muito maior. Então, muito provavelmente, ele pode não chegar no seu resultado desejado. Por quê? Porque está consumindo carboidrato e não proteína. Tá? Então, essas questões, elas são bem... Análise de alimentos que a gente viu, ela é muito importante e ela entra nisso aqui, por exemplo, né? São análises feitas para garantia daquele produto. Porque eles acabam usando essa quantidade de proteína como um marketing do produto. É isso que faz com que o produto venda. É isso que induz o cliente a comprar. Então, é bem importante para quem consome pesquisar bastante sobre esses itens em marcas, né, para verificar a credibilidade, né, a confiabilidade da marca, para não ficar comprando aí, pagando proteína e comendo carboidrato. Então, algumas propriedades físico-químicas do whey protein é a solubilidade, né, ele se dissolve com facilidade, pode ser adicionado com facilidade com outros tipos de ingredientes, né, em formulações. Ele tem uma capacidade emulsificante, isso é bem interessante para formar emulsões, né, já que ele tem muita proteína. Lembram que eu falei para vocês quando a gente faz maionese, e às vezes a maionese começa a desandar, não dá o ponto? Se a gente acrescentar um pouco de proteína, ou seja, um ovo lá dentro, a gente já vai ter uma característica dessa emulsão diferente, ela já vai começar a ficar mais encorpada. Então, aqui nós estamos falando de um composto rico em proteínas. Então, a característica dessas proteínas de se ligarem à gordura e à água do meio fazem com que ela se torne uma emulsão. Tem capacidade de retenção de água e também é um agente de aeração, ou seja, eles dão uma característica bem interessante para produtos aerados. E aí eu vou falar para vocês o seguinte: na época que eu estava terminando o mestrado, eu tinha uma aluna que me ajudava, uma aluna de iniciação científica, e aí nós tínhamos que escrever um projeto para dar continuidade lá na iniciação científica dela. Como eu havia trabalhado com o permeado de soro, eu pedi para a empresa nos doar uma quantidade de whey protein, esse 80%, que era o mais concentrado que eles tinham, né, com exceção do isolado proteico. E aí eu peguei uma formulação de um bolo, inclusive é o bolo que a gente utiliza hoje na Madame Madrinha para fazer os bolos recheados de massa branca. Era uma formulação que anteriormente, né, isso foi antes da Madame Madrinha surgir, era uma formulação que utilizava leite em pó com lactose, né, e açúcar proteína no lugar do leite em pó e retirar o açúcar e adicionar açúcar mascavo. Aí escrevi o projeto para ela, passei a receita do bolo original e dei o whey protein que a empresa tinha mandado, né? Disponibilizamos para ela. E aí ela fez essa formulação. Claro, né, gente? Ela falando assim parece ser muito simples, é só trocar lá por whey e açúcar mascavo, tá tudo certo. Só que aí ela fez todos os testes depois no bolo, toda a análise físico-química, avaliou toda a composição do produto e fez uma análise sensorial também. E deu muito certo o bolo, né? Então era um bolo que não utilizava açúcar branco, né? Poderia também ter sido utilizado um adoçante, né? Mas a opção foi mesmo utilizar um açúcar mais saudável, digamos assim. E não utilizar
lactose, né? Utilizar o whey protein. Então, a gente conseguiu desenvolver um bolo rico em proteínas. Né? Ficou muito legal. Teve uma aceitação muito boa na análise sensorial também. As pessoas gostaram bastante. Né? Então, aí tem uma possibilidade também de ser utilizado o whey protein, não necessariamente só em formulações para quem treina, né? Em shakes e não sei o que mais. A gente pode usar em casa mesmo, substituindo, muitas vezes, um leite em pó, que é rico em carboidratos, num produto rico em proteína, por exemplo. Né? Aí, a questão que a Tânia perguntou antes, é super possível a gente fazer isso. Né? Aí tem uma opção legal, onde você diminui carboidrato da alimentação. Isso é interessante para quem quer perder peso também. Né? Então, aí algumas dicas legais em relação à utilização desses produtos. Então, as aplicações dos concentrados proteicos, principalmente nutrição esportiva, sorvetes e comestíveis gelados, em função da característica, né, de ter essa emulsão, essa capacidade de emulsão. Em requeijão e queijos processados, também pela característica de emulsão. Em bebidas acidificadas, em peptídeos bioativos e também para formulações para intolerantes à lactose. E aí, o isolado proteico, que é o WPI, né? Antes a gente tá falando de WPC, que era concentrado de soro de leite, aqui a gente tá falando do isolado proteico de soro de leite. Então, ele tem uma concentração de 90% ou mais de proteína. Por isso que ele se refere a um isolado proteico. Consequentemente, o seu valor comercial é muito maior, porque ele tem um teor de proteína muito maior, né? A gente está consumindo aí, nesse caso, praticamente só proteína, né? Também obtida a partir da separação por membranas. E ela se dá, né, essa filtração pela diferença ali do peso molecular entre as proteínas, como a gente viu na foto anterior, né? Então, o WPI é uma categoria de produtos que apresentam, então, um percentual maior que 90% de proteína e muito baixo percentual de lactose, gordura e sais minerais. Então, nós temos aí um produto quase que puro de proteína. Então, ele também é rico, né, assim como o concentrado proteico, em aminoácidos, aqueles que o organismo não sintetiza. Tem os aminoácidos essenciais, né, dominantes no isolado proteico, que são a metionina, a cisteína, o triptofano, a lisina, esses aminoácidos que não sintetizamos. E além das cadeias ramificadas, né, valina, leucina, isoleucina, que são tipos de aminoácidos essenciais para o nosso organismo. Que entrou aqui. Parar de compartilhar, deixa eu voltar aqui. Então, algumas características do WPI, né, são similares ao WPC. Também tem uma característica de ótima aglomeração, fluidez e dispersibilidade, né, ele se dispersa com facilidade na solução. Pode ser facilmente incorporado em misturas secas e úmidas para diferentes formulações alimentícias ou como suplemento alimentar. E o WPI ele pode ser encontrado na versão tradicional, instantâneo, zero lactose e hidrolisado também. Então, tem aqui alguns benefícios que depois vocês podem estar dando mais uma olhada, mas ele se refere em características similares ao WPC, porém aqui ele tem ainda uma quantidade de carboidratos menor ainda, né? O seu valor nutricional, ele se refere principalmente à proteína, né? Ele é praticamente livre de carboidrato, gordura,
de lactose ou de outros elementos, né, sais minerais, enfim, outros elementos de baixo valor nutricional. Então, ele é somente, né, denominado como sendo rico em proteínas. Também pode ser aplicado em sorvetes e comestíveis gelados, em função da quantidade de proteína e facilidade de emulsão, requeijão, queijos processados, bebidas acidificadas, nutrição esportiva. Aqui alguns benefícios para atletas, né? Que aí uma pergunta que a Tânia fez antes, né? Por que normalmente atletas utilizam, né? Então, pessoas que fazem musculação ou que praticam esportes de alto rendimento, né? Que precisam ingerir mais proteína, né? Para fornecer para o organismo nutrientes que vão ser utilizados para a reconstrução do tecido muscular, tem essa vantagem, né, da utilização do WPI, em função da quantidade de proteínas. Então, apesar de muitos alimentos serem fontes proteicas, né, por exemplo, carne, ovos, leguminosas, leite, derivados, todos esses alimentos, eles não conseguem fornecer a quantidade de proteína indicada para suprir as necessidades diárias de quem treina com constância, ou seja, quem treina sempre, né? Então, imaginem que para conseguir consumir toda essa quantidade necessária de proteína, né? Que isso é variável para cada pessoa, nem todo mundo é igual e tem o mesmo organismo e ele não trabalha do mesmo jeito. Imaginem que teria que comer uma quantidade muito significativa de carne, ovos e todos esses outros produtos. Então, isso não é muito viável para quem treina muito. Não vou comer um monte de ovos ou um monte de carne, né? Além de que tem outros constituintes presentes nesses produtos. Eu tenho carboidrato presente, eu tenho gordura. Então, ao mesmo tempo que eu vou comer muita proteína, por exemplo, vou começar a consumir ovo, porque tem muita proteína, mas junto com o ovo eu também estou consumindo gordura, tem outros constituintes ali. Então, para isso se indica o WPI, por exemplo, porque aí você vai consumir uma quantidade menor, né, e vai ingerir só proteína. Então, aqui é uma justificativa do porquê que muitas pessoas que treinam têm essa necessidade e fazem uso desse tipo de produto. Então, nesse caso, fazendo a utilização de um produto assim, você diminui a sua gordura corporal, né? Você acaba consumindo proteína, né? E aumenta a massa magra, né? Aumenta músculo, por exemplo, né? Que é o objetivo aí de todo mundo. Eu tenho esse objetivo, mas assim, não gosto de treinar. Então, queria diminuir gordura corporal, massa gorda, e substituir por massa magra sem fazer nada. Sentada aqui, dando aula só. Mas não dá. Tá, gente? Então, só para vocês entenderem o porquê que esse produto é indicado. Algumas propriedades também, né, similares à anterior, em relação às suas capacidades, são similares ao WPC, solubilidade, capacidade emulsificante, retenção de água, agente de aeração, características muito similares, né? A gente está falando de um produto que tem uma porcentagem um pouco maior comparado ao WPC. Então, assim, aqui eu coloquei um slide que ele mostra todas as possibilidades que o soro de leite pode ser utilizado. Então, a gente tem para produtos nutracêuticos, que é o caso de prebióticos, probióticos, proteínas bioativas, fármacos, alimentos dietéticos, alimentos infantis, né? Dentro disso tem uma ramificação bastante grande aí para cada situação. Produtos de carne, peixe, pão e derivados, confeitaria, né? Derivados do leite. Todos esses segmentos
podem fazer uso e fazem uso do soro de leite. Então, ele tem uma aplicação muito grande. Quando a gente vê todas essas aplicações, a gente percebe o quanto esse resíduo aí é valioso, né? E que muitas vezes as indústrias têm que acabar pagando pelo descarte no meio ambiente, né? Tratando esse resíduo, por não ter, de repente, uma empresa próxima, uma indústria que faz esse beneficiamento. Mas vejam aí a gama de produtos que um resíduo lá de uma queijaria pode fornecer. Então, só para resumir aquilo que eu falei para vocês, o reaproveitamento do soro, né, se dá, então, pelo concentrado proteico, pelo permeado, que até então era um subproduto poluidor. Então, só para relembrar, ele é rico em lactose, né, no caso do permeado de soro. Ele passa pelo processo de atomização para a obtenção de uma lactose seca, podendo ser comercializada. A concentração de lactose no leite, no soro, varia amplamente entre as espécies dos animais, o que justifica aí uma diferença do soro, né, na constituição. E no caso desse permeado aqui, tem essa característica que eu falei antes. Isso aqui foi uma justificativa que tornava, por exemplo, o projeto que eu fiz no mestrado viável, porque a atomização, ela transformava essa lactose num empedramento, né, durante o armazenamento, que foi aquela cristalização. Então, essa característica do permeado justificava a necessidade de transformar essa lactose em outro produto. Porque quando a gente faz um projeto, a gente desenvolve algo, é igual lá na empresa. De repente, vocês têm alguma ideia de modificar algo, por exemplo, né? Os superiores de vocês vão falar assim, tá, mas por que você quer fazer isso? Qual é a justificativa dessa mudança? Qual que é a justificativa desse projeto? Por que você quer transformar a lactose lá do permeado do soro de leite em lactulose? Justamente porque acontecia isso daqui. Ocorria um empedramento, o que dificultava a ingestão dos animais, né, na ração, quando ela estava incorporada, além de que ela pode gerar esses cristais também em formulações onde ela é utilizada, né, formulações alimentícias. Então, isso justificava a necessidade da indústria produzir um outro produto com um valor comercial melhor. Então, se a empresa tem disponibilidade em investir nisso e tem mercado para esse novo produto, ele vai transformar aquilo que não está dando tão certo. Ou, mesmo que está dando certo, mas tem um valor comercial menor, o intuito dela é sempre ganhar mais. Então, ela pode transformar esse produto aí e, consequentemente, atender outros públicos, né, outras necessidades, visto que ele pode ser utilizado na indústria química, farmacêutica, alimentícia e tudo mais. Então, aqui, gente, essa imagem é muito legal, que é um ciclo que ocorre com o soro, e essa imagem é da Soro, né, ela disponibiliza isso, e e o objetivo dela é devolver, né, para a natureza a água que a vaca bebeu. É isso que eles falam. Ó, o ciclo completo se fecha quando devolvemos para a natureza a água que a vaca bebeu. Ou seja, tem todo o processo dos produtores de leite, né, onde começa o ciclo, recolhimento do leite, o beneficiamento na indústria, né? A indústria soro, no caso, onde esse soro é processado. A gente aqui é a Frimeza, viu? É o desenho lá de Marechal mesmo. A indústria, né, processando esse soro, entregando ao cliente novamente e tendo um resíduo aqui limpo, né? Porque aí o resíduo que sobra aqui na Soro, por exemplo, na indústria processadora de soro,
é um resíduo limpo. E aí é exatamente esse o pensamento. Eu estou devolvendo aqui para a natureza aquela água que a vaca bebeu lá no início do processo. E uma coisa muito legal dessa indústria, gente, eu estou falando dela porque é ela que eu conheci, né? Com certeza tem outras por aí. Eles têm um tratamento, né, nesses de efluentes muito legal. É uma área muito bonita da indústria, inclusive, muito bem arborizada, com bastante flores, com peixes nas lagoas. Justamente isso, né, justifica um tratamento eficiente dos efluentes. Porque a gente sabe que uma água poluída vai matar os peixes que estão ali, vai matar a vegetação, essa vegetação não vai conseguir ficar bonita ali, né? Ela vai morrer. Então, eles têm isso muito forte na empresa. E eu já tive a oportunidade de conhecer várias indústrias enquanto eu estive na faculdade. E por várias vezes a gente visitou empresas e que o tratamento de efluentes a gente não pôde ver. Sempre existia um porquê. Porque estava em manutenção, porque estava em reforma, porque isso, porque aquilo. E muitas vezes a gente soube depois que a empresa tinha algum problema, ou jogava uma parte desse efluente num rio, ou fazia não sei o quê. Normalmente, quando, né, as coisas são muito às escondidas em relação a tratamento de efluentes, pode ser que a empresa não faça o tratamento adequado, né? Então, isso é muito importante dentro de uma indústria, ter isso muito esclarecido, como é esse tratamento, né? É uma obrigatoriedade da indústria, ela não tem o direito de produzir um determinado alimento, um determinado produto, qualquer que seja ele, lucrar com isso e destruir o meio ambiente, né? Então, isso é uma exigência e nesse caso aqui do soro de leite é muito legal isso também. Então, o soro em pó, que a gente já falou um pouquinho anteriormente, ele vai ser obtido por secagem, então, né? Por atomização, que nem eu falei para vocês. Ele vai ter todos os componentes do soro fresco, né? Do soro líquido, com exceção da umidade, né? Só retirado a umidade, a água. Ele pode ser utilizado em produtos lácteos em geral, em indústrias de panificação, petiscos, doces, entre outros. Aqui eu tenho uma imagem, tá? Só para mostrar para vocês um atomizador, né? Para quem ainda não conhece, nunca tinha visto. Eu vou explicar isso melhor para vocês na aula de amanhã, até vou trazer umas imagens com animação que mostra esse processo de secagem, vai ficar mais fácil. Mas como eu já falei bastante em atomização, em secagem, eu achei interessante eu trazer para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, essa imagem ela é bem básica, mas ela mostra a entrada do produto, ou seja, a alimentação, que vai ser o soro de leite, né? Pode ser o permeado, pode ser o leite integral, para depois fazer o leite em pó, né? O processo é o mesmo. Então, vai ter a entrada desse produto, que vai passar, né, pelo processo de secagem, né, no atomizador, e posterior aqui, saída do produto seco final. É uma imagem bem simples aqui, né, nós vamos estar vendo os diferentes processos, né, em relação ao ar quente e todo o exaustor, enfim, o que acontece dentro desse processo, para que no final nós obtenhamos o produto final seco, tá? Mas é uma planta estrutural mais ou menos igual essa que a gente está vendo aqui na imagem, o processo de spray dryer ou atomização, como ele é chamado, tá? Então, só para uma noção de vocês. Então, assim como eu comentei anteriormente, algumas utilizações do soro anteriormente, que foi um material retirado do site da empresa, aqui nós temos, né, outros, mais especificamente falando, aonde ele é utilizado.
como realçadores de sabor, como principalmente em molhos cremosos para saladas. E ele é um retentor de água, né, emulsificador e fonte de cálcio. Ele é também utilizado em produtos de panificação, salgadinhos. Ele vai intensificar o desenvolvimento da cor durante o cozimento. Isso aqui se dá principalmente pela característica, né, composição do soro. A gente está falando de açúcar aqui dentro. E uma certa quantidade de proteína, né, que fica no soro também. Então, é por isso que ele desenvolve a cor, né, ocorre o processo lá de caramelização, a reação de caramelização que vocês viram, e a reação de Maillard. Aumenta o volume dos pães, né, a gente viu que ele tem uma boa aeração também. Atua como um veículo antiaglutinante em misturas secas. Ou seja, não dá aquela característica de ficar grumos num produto seco. Utilizado em sorvetes e sobremesas lácteas, ela ajuda a formar as espumas estáveis e facilita o processo de aeração. Na biotecnologia, ele é utilizado como um substrato para a elaboração de meios de cultura. Então, o meio de cultura, gente, lembra que eu falei para vocês lá nas plaquinhas de Petri, que são feitos os testes de SWAB, por exemplo, dentro da indústria? Ele é semeado, né, em uma plaquinha que contém um substrato dentro, como se fosse uma gelatina. É o meio de cultura. Então, o soro pode ser utilizado justamente para formar esse meio de cultura, tendo aí um custo mais baixo, né? E, consequentemente, auxilia aí na problemática da poluição ambiental. Tudo isso, né? A utilização desse soro constitui, então, alternativas viáveis para a produção de substâncias de interesse econômico, evitando o descarte no meio ambiente. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês sobre algumas pesquisas, né, que estudantes mundo afora aí fizeram, principalmente no Brasil, foram essas pesquisas, utilizando o soro de leite. Então, aqui nós temos um trabalho de 2007, que foi aproveitado o soro proveniente das indústrias queijeiras na elaboração de pão de forma, substituindo a água da formulação por soro de leite fluido. Então, vejam só que interessante. Na hora que vai fazer o pão, ao invés de adicionar água, adiciona-se soro de leite. É mais ou menos o que a mesma ideia, né, do bolo que eu falei anteriormente. Claro que lá era whey protein, né? Aqui a gente está falando do soro. Mas é essa substituição em algumas formulações que já existem. Então, estou deixando de gastar água, que não vai fazer diferença nenhuma, e vou adicionar um produto que até então estava sendo descartado. Tá? Além do mais, quando a gente faz essa substituição, você agrega valor ao produto. Agrega valor na composição. Você adiciona aí sais minerais, né? Cálcio, fósforo, adiciona um sabor, né? Em função da lactose presente. Então, vejam que é bem interessante. E dentro disso, né, gente, nessas possibilidades aí, pensando em universidade, pensando em pesquisa, o aluno, ele consegue utilizar um produto que está sendo descartado na natureza, né, gerando um problema, ele consegue colocar isso numa formulação, num alimento, e em cima disso ele consegue fazer todas as análises necessárias que ele aprendeu durante a sua graduação, né, o que, no final de tudo, justifica aí um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Ele acabou auxiliando a comunidade, porque ele retirou um produto que está sendo descartado, ele agregou valor num produto alimentício e ele colocou em prática tudo que ele estudou na sua vida acadêmica ali, né, nos seus anos de curso. Então, vejam que bacana, né? Isso aqui aconteceu, né? São exemplos da utilização do soro. Todas os outros conteúdos
que a gente estudou, também tem pesquisas nessas áreas, né? Então, o aluno ele é livre para escolher a sua linha de pesquisa dentro daquilo que ele se identifica mais. Então, aqui são só alguns exemplos. Então, aqui eu tenho uma outra pesquisa que teve o aproveitamento do soro de queijo na obtenção do extrato hidrossolúvel de soja, né? Então, os estudos eles demonstraram uma viabilidade de produzir extrato de soja utilizando o soro de queijo como meio de extração. Então, nesse caso aqui, ao invés de se utilizar qualquer outro tipo de solvente para extrair, né, esse extrato da soja, o extrato hidrossolúvel, né, o extrato que se solubiliza em água, foi utilizado o soro de leite, o que também é uma super viabilidade, né, já que o produto ia ser jogado fora. Então, de todos os produtos finais obtidos, o que utilizou 100% de soro de queijo foi o que reuniu as características sensoriais e de composição química, ou seja, que teve o melhor resultado. E a análise do custo de produção e do preço do produto final se demonstrou economicamente viável. Aí é uma questão importante também, né, gente? Às vezes não adianta querer reaproveitar um produto, mas ele não é economicamente viável. Às vezes a indústria nunca vai conseguir recuperar o valor investido, porque o processo ali não tem essa viabilidade, né? Então, isso também é algo que tem que ser analisado numa pesquisa, né? E posterior execução dessa pesquisa. Também foi utilizado o soro de queijo para a produção de iogurte probiótico, em função de toda a característica do soro de leite, né? De toda a sua composição, foi colocado na produção, né, do iogurte, atendendo os parâmetros das legislações vigentes, e caracterizaram esse iogurte, então, como integral e com fonte de cálcio e probióticos, em função da utilização do soro de leite. Claro que aqui, nesses casos, gente, a análise sensorial, que nós vimos na nossa unidade curricular passada, ela é de grande interesse, porque eu não posso colocar um produto de substituição nas minhas formulações e ele não ser agradável, né? Eu vou fazer um projeto furado. Fiz lá um iogurte e aquele gosto de soro ficou horrível no meu iogurte. É óbvio que ninguém iria comprar isso, né? Indústria nenhuma iria produzir. Então, além de ser economicamente viável, como a gente falou anteriormente, de ter uma característica físico-química, né, uma composição interessante, tem que ter uma característica sensorial muito boa também, tem que ser agradável. A cor tem que ser agradável, o sabor tem que ser agradável, a textura tem que ser agradável, né? Isso tem que chamar a atenção do consumidor, senão não adianta nada querer reaproveitar um soro de leite e jogar fora o iogurte. Dá na mesma, né? Melhor jogar fora o soro antes, então. Também se teve o aproveitamento do soro no enriquecimento nutricional de bebidas. Nesse caso aqui se fez um suco vitaminado de abacaxi com tomate e do refresco de inhame. Vejam só a mistura de coisas, utilizando ainda soro de leite. Teve uma grande aceitabilidade das bebidas preparadas a partir do soro de leite e concluiu-se, né, que a utilização do soro no preparo constitui uma boa alternativa para reduzir os desperdícios na indústria. Também se teve um aproveitamento de soro de queijo de coalho na elaboração de bebida láctea pasteurizada, né? Ele foi incorporado nesse produto. Teve um baixo custo e não teve a necessidade de grandes investimentos para serem implementados. Agregou valor nutritivo, gerou receitas, podendo ser uma alternativa viável para o aproveitamento ecológico e racional e sustentável do soro. Também é utilizada a bebida láctea, na bebida láctea fermentada à base de soro de leite,
e polpa de cajá com potencial atividade probiótica. Até eu coloquei uma imagem aqui de um exemplo de um achocolatado para mostrar para vocês que no supermercado é bem comum a gente encontrar esses produtos e que, se vocês olharem bem embaixo ali, está escrito bebida láctea, UHT, sabor chocolate. Embaixo está escrito contém soro de leite. Então, tem vários produtos que são adicionados de soro de leite que vocês podem estar encontrando no mercado. Um exemplo também, outra pesquisa, foi o estudo do efeito da adição de soro de queijo na qualidade sensorial do doce de leite pastoso. Essa marca Triângulo, por exemplo, é bem comum da gente encontrar nos mercados também, é um doce de leite que é feito com soro de leite. Não sei se vocês já tinham visto, eu acho que o leite condensado deles também, se eu não estou enganada, é feito com soro de leite. Tá? Então, vejam que algumas pesquisas que foram feitas, a gente já tem o produto disponível no mercado. E aqui eu trouxe para vocês um trabalho que é o meu, do doutorado, que também foi uma pesquisa sobre a utilização do soro, né, que eu acabei de falar, aonde a gente, a partir do soro, produziu a lactulose. Eu coloquei uma imagem aqui embaixo de um medicamento, tá? Não tem nada a ver com o meu trabalho, mas é só para mostrar para vocês como que normalmente ele é vendido, principalmente na indústria farmacêutica, né? Como eu falei, para problemas intestinais, principalmente, né? Ele regula o trato intestinal. A ideia do meu trabalho inicialmente foi, só que eu não tive tempo suficiente para isso, foi fazer essa transformação da lactose presente no soro para uma lactulose e que a ideia era, né, posteriormente, desenvolver um alimento incorporando a lactulose. Eu pensei, na época, se tivesse dado tempo, né, mas aí eu precisaria ter mais alguns anos aí de mestrado, de pegar essa lactulose, que eu tinha conseguido transformar ela, fazer a secagem dela, né, a atomização, transformá-la em pó, e aí adicionar ela num biscoito. Na época era essa a minha ideia. Aí eu terminei o mestrado, fiz essa isomerização, né, que se chama, fiz essa transformação da lactose, mas aí depois, quando eu fui pro doutorado, já era outro professor, outra universidade, eu achei que não seria muito viável eu continuar na mesma pesquisa e eu acabei indo para a área de panificação. E não concluí essa parte de utilizar essa lactulose, né? Mas a ideia foi passada para a empresa, que foi em parceria com eles, né? Eles financiaram uma boa parte da pesquisa, então eles viram essa possibilidade. E essa transformação, gente, só para vocês entenderem, ela foi feita, né, por um método químico e um método enzimático. Então, uma reação química, o processo de isomerização, onde eu peguei o permeado lá, né, fiz uma reação onde utilizei reagentes químicos de caráter básico, com pH mais alto, e transformei em lactulose. Depois eu fiz uma outra reação com reagentes químicos de caráter ácido, né, com pH baixo. Fiz a reação. Depois eu peguei uma enzima e fiz a reação também e obtive a lactulose. Das 3 formas eu consegui. Aí o que foi a ideia do trabalho? Testar essas formas, qual era a mais viável, né, a melhor, qual dava o melhor resultado e qual delas não gerava subprodutos de tudo isso. Então, eu tive que as reações químicas, utilizando os reagentes tanto ácidos como básicos, foram muito interessantes. Tive um rendimento muito bom na produção de lactulose, porém eu gerava um resíduo químico
da reação que eu tinha que descartar, era um produto secundário, aí eu tinha que tratar ainda esse resíduo. Enquanto que quando eu utilizava a enzima, era um processo que rendia menos, porém eu não tinha nenhum resíduo secundário, então eu não precisava tratar nada. Eu reagia lá, transformava a lactose, a enzima mesmo fazia essa reação de transformar a lactose em lactulose, ela mudava a configuração da molécula, né? Já é um estudo um pouco mais aprofundado, mas só para vocês saberem. E só que daí eu não gerava nenhum resíduo para ser tratado. Isso é uma vantagem muito grande pensando industrialmente, tá? Então essa foi uma pesquisa aí que foi minha, que eu trouxe só para vocês terem esse conhecimento. Tá, gente? Então, sobre soro de leite, era isso que eu tinha a passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma consideração que queiram fazer, fiquem à vontade. Eu falo bastante sobre isso porque é um assunto que eu gosto. E como eu estudei, às vezes eu perco a noção do tempo aqui falando sobre isso. Deu para entender, gente, como é esse processo? Deu, professora. Podia traduzir aquela parte final ali, né? Deixa eu mostrar aqui. É escrito em inglês, professora. Muita Aqui, gente ó, não entende nada. É obtenção, quantificação e uso de lactulose como um alimento funcional. Eu fiz um artigo, né, sobre isso, sobre a viabilidade de se produzir um alimento funcional a partir da lactulose. Foi isso. Desculpa não ter traduzido para vocês, não ter falado. Não, brincadeira, tá? Deu para entender, sim. Pessoal, alguma dúvida? Ficou claro para vocês, principalmente o processo de separação e de atomização, que são processos diferentes na obtenção do soro de leite? Ficou claro isso? Mais ou menos. Mais ou menos? Sim. Outra coisa, vocês conseguiram entender que o soro de leite, ele gera o retentado, que é aquilo que fica em cima na peneira, que eu falei para vocês, que é a partir daí que nós obtivemos o concentrado proteico, que é o whey protein, e o que passa pela membrana, né, ou seja, o que passa pela peneira, é o permeado. Isso ficou claro para vocês também? Sim? Sim, a princípio, sim. Em relação, Adriana, ao processo de atomização e separação por membranas, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro na aula de amanhã, quando a gente vai falar de leite em pó. Porque aí sim a gente vai falar do processo de atomização propriamente dito. Hoje vai ficar muita coisa para eu falar para vocês ainda do processo de atomização e mostrar todas as etapas do spray dry. Ele fica muito complexa a aula de hoje. Então, como amanhã a gente vai ver sobre leite em pó, vai ficar mais fácil de vocês entenderem e identificar o que é soro de leite, o que é leite em pó. Eu gosto de leite em pó, professor. Eu também gosto. Aquele doce Como é que de você leite pode? ali é muito ruim, hein? Oi, Francisco. Doce de leite ali é muito ruim. Minha esposa comprou uma vez, quando o doce chegou lá no mercado e bateu outro. É um negócio meio sem sal de açúcar. E ele tem um gosto, uma característica, Francisco, de ser meio... Não sei se você percebeu, a textura dele parece ser meio esfarelenta, assim, não sei se é essa... Mas realmente ele não é muito saboroso, não. Tem outros produtos, tipo bebida láctea, que eu acho que fica melhor. Alguns sucos também que são adicionados de soro, eu já experimentei e gostei mais. Realmente, aquela marca em específico ali de doce de leite, ela não é muito boa. Talvez uma outra marca tenha uma característica, um sabor um pouco mais agradável, mas eu nunca provei. Por via das dúvidas, eu nem vou provar. Por via das dúvidas, eu vou comprar um doce de leite normal, né? Vou da firmeza.
Isso aí. Aquele um lá ainda que é a... Como que chama? Que tem aquela embalagem preta? É tudo melhor. Premium. Gold, prêmio? Não é premium, acho que é reserva. Reserva, não é? Reserva. É reserva, né? É muito bom, realmente. Certo, gente? Conseguiram, então, entender um pouquinho sobre soro de leite? Foi novidade para vocês ou vocês já conheciam alguma coisa do processo? Eu não conhecia nada. Só o soro, só ver falar do soro. Só ouvia falar no soro, Francisco. É, só. Então, gente... Oi? Gilmar? Tudo novidade. Tudo novidade. Que bom se foi uma novidade boa para vocês. Então vejam, gente, né? O leite ele tem muito valor comercial, né? Dá para se aproveitar muita coisa a partir dele, né? Tem aí inúmeros produtos, né, derivados, inclusive o soro, que era algo totalmente descartado inicialmente, hoje ele tem uma aplicação muito grande aí e o descarte já é quase que o mínimo possível. Isso é uma coisa que eu gosto muito na tecnologia de alimentos, esse aproveitamento de praticamente tudo que se utiliza, né, nas indústrias alimentícias. Isso é muito bacana. Se a gente for pensar aí na firmeza aqui, né, de carnes, também se perde muito pouco. Não se descarta quase nada, né? Sempre tem algum outro produto que pode ser produzido a partir daquele resíduo. Então, isso é muito bacana, porque para a indústria isso é importante, para o consumidor também, porque ele tem mais alternativas, ele tem mais opções para adquirir, e principalmente para o meio ambiente, né? Embora muitas indústrias, mesmo assim, causam um certo impacto ambiental, mas é menor do que se esse produto fosse descartado, né? Ou fosse feito um tratamento aí desses dejetos, né? O valor comercial agregado é muito maior. Estamos entendidos por hoje, então, gente? Certo? Sim. Boa noite. Um bom descanso para vocês. E amanhã a gente se encontra, mesmo local e horário. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.